Sabe aquele momento em que você pega o celular para registrar algo especial? A gente faz isso o tempo todo, né? Um clique aqui, um vídeo ali. A gente quer guardar as lembranças, compartilhar com o mundo, mostrar que estamos vivos, que estamos fazendo algo incrível. Mas e se eu te dissesse que, às vezes, essas câmeras capturam algo que nunca deveria ter sido gravado? Algo que transforma um momento de glória em tragédia? Hoje vou te contar histórias reais de 6 pessoas que ligaram suas câmeras para documentar conquistas, aventuras, momentos únicos. Nenhuma delas imaginava que aquele seria o último registro. Nenhuma delas sabia que estava gravando seu próprio adeus. São fotógrafos profissionais, aventureiros, influenciadores, gente como a gente, que foi longe demais em busca do momento perfeito. Essas histórias mexem com a gente porque nos fazem pensar. Até onde vale a pena ir por uma foto? Por um vídeo? Por alguns likes? Respira fundo, porque o que você vai ouvir agora não é ficção. São histórias perturbadoras que nos lembram que alguns limites existem por um motivo. Era 14 de junho de 2015. Big Sur, na costa da Califórnia, acordou envolto em neblina. Helena Vasquez estava ali, ajeitando seus equipamentos no topo de um penhasco. Aos 29 anos, ela era conhecida como a fotógrafa que não tinha medo de nada. Aquela que conseguia as fotos impossíveis, sabe? As que fazem seu feed do Instagram explodir. O casal que a contratou queria exatamente isso. Fotos de tirar o fôlego, literalmente à beira do abismo. Eles pagaram $15.000 porque sabiam que Helena era a única capaz de entregar aquilo. E ela nunca decepcionava. Eram mais de 200 casamentos no currículo dela, cada um mais arriscado que o anterior. Aquele lugar era especial, um resort exclusivo, 400 pés acima do Oceano Pacífico. Lá embaixo, ondas quebrando contra pedras pontiagudas que já tinham engolido várias vítimas ao longo dos anos. Mas para Helena, aquilo era perfeito. O cenário que faria aquele casamento ser lembrado para sempre. Ela tinha visitado o local 3 semanas antes. Viu que o arenito estava instável, que o inverno tinha corroído ainda mais a beirada do penhasco. Mas sabe o que ela pensou? Vale a pena, as fotos vão ser incríveis. E foi isso que ela disse para os noivos. Eles confiaram nela completamente. Naquele dia, Helena tinha uma assistente operando uma câmera de longe, num lugar seguro. Mas ela estava lá na frente, no modo rajada, capturando cada segundo da cerimônia. Os noivos seguiam suas instruções, posando cada vez mais perto da beira. Helena ia recuando, buscando o ângulo perfeito. A câmera dela gravava tudo em sequência rápida. As fotos mostram a sombra dela ficando cada vez mais comprida conforme ela recuava. O olhar dela estava grudado no visor, não no chão. 20 anos de experiência diziam que ela sabia o que estava fazendo. Mas naquele momento, a experiência não foi suficiente. Os últimos frames capturaram o instante em que o chão sumiu debaixo dos pés dela. A câmera começou a girar descontroladamente enquanto Helena percebia o erro. Pedras se espatifando, a costa irregular, as mãos dela desesperadas, tentando se agarrar em algo. O grito ecoou pelas paredes do cânion enquanto os convidados assistiam horrorizados, sem poder fazer nada. A câmera profissional dela, protegida por aquela capa resistente, caiu junto com ela, batendo contra as rochas pontiagudas. O corpo da câmera e a lente foram destruídos. Mas sabe o que sobreviveu? O cartão de memória. Ali dentro estavam as últimas imagens que Helena tinha feito. 3 horas depois, a guarda costeira recuperou o corpo dela e os destroços do equipamento. Usaram o cartão de memória para entender exatamente o que aconteceu. Aquelas fotos finais viraram provas cruciais no processo contra o resort por falta de barreiras de segurança adequadas. A morte da Helena mudou as regras. Hoje, todos os locais de casamento em penhascos precisam ter equipamento de segurança obrigatório. As fotos finais dela foram lacradas por ordem judicial, mas viraram lenda nos círculos de fotografia. Um aviso permanente sobre o preço mortal da foto perfeita. A gente para pensar. Helena era profissional, experiente, sabia dos riscos.
Mas naquele momento, tudo o que importava era o enquadramento perfeito. A foto que valeria $15.000. Será que ela pensou na família dela naquele último segundo? Ou só teve tempo de perceber que o chão tinha sumido? 20 de maio de 2013. O céu de Oklahoma girava com aquela rotação ameaçadora que todo caçador de tempestades experiente reconhece. Jake Morrison ajustava as câmeras no painel do carro enquanto dirigia direto para Moore, Oklahoma. Ali estava se formando um tornado EF5, com ventos que chegariam a mais de 320 km por hora. E 5.000 pessoas assistiam a tudo pela transmissão ao vivo dele. Jake tinha 34 anos e 8 anos de experiência perseguindo tornados. Mas ele não era como os outros. Os outros mantinham distância segura, respeitavam a natureza. Jake não. Ele ia cada vez mais perto. E era exatamente isso que seus 4 milhões de inscritos no YouTube queriam ver. Quase morrer ao vivo, entende? Os patrocinadores dele exigiam imagens cada vez mais dramáticas. E Jake entregava, ignorando todos os protocolos de segurança que mantinham outros caçadores vivos. O carro dele tinha janelas reforçadas, uma gaiola de proteção, mas tudo isso foi feito pensando em detritos, não em encontros diretos com tornados. A esposa dele tinha ido embora 6 meses antes, levando os 2 filhos. O motivo? O comportamento irresponsável dele. Ela implorou para ele buscar um conteúdo mais seguro, mas Jake estava viciado. Viciado na fama, viciado na grana que os vídeos perigosos geravam. O terapeuta até diagnosticou vício em comportamento de risco, mas ele ignorou. A comunidade de caçadores de tempestades tinha cortado relações com ele. Ele tinha violado o código não escrito de segurança deles. Veteranos se recusavam a compartilhar dados meteorológicos ou coordenar com alguém que eles consideravam um amador perigoso. Jake estava sozinho, dependendo apenas de relatórios públicos e do próprio julgamento. Ele não sabia quão forte e imprevisível aquele tornado seria. 6 câmeras estavam posicionadas dentro do veículo dele, capturando cada ângulo. No painel, velocidade do vento em tempo real, coordenadas GPS e contador de visualizações da transmissão ao vivo. Isso tinha virado mais importante para ele do que os próprios dados de segurança. No chat, mensagens de pessoas apostando se ele ia sobreviver ou não. Tratavam a vida dele como entretenimento. Os especialistas em clima estavam transmitindo avisos urgentes. Um surto de tornados que acontecia uma vez por década. Meteorologistas imploravam para todos os caçadores evacuarem a área imediatamente. Mas Jake viu oportunidade onde outros viram perigo. Aquelas imagens sem precedentes de um EF5 finalmente conseguiriam para ele o contrato de TV que ele tanto perseguia. O chat da transmissão ao vivo explodiu de empolgação quando ele anunciou que ia dirigir direto para o caminho do tornado. O Serviço Nacional de Meteorologia tinha emitido o alerta de tornado mais severo em anos. Mas Jake ignorou. Ele estava convencido de que o veículo modificado e a experiência o protegeriam. A última postagem dele nas redes sociais, antes de entrar no caminho do tornado, dizia: "Vou conseguir imagens que vão mudar tudo. Me desejem sorte." A câmera do painel capturou ele rindo e brincando sobre as imagens incríveis enquanto o tornado crescia no para-brisa. Aquele funil massivo esticando do chão até as nuvens. As últimas palavras dele para a audiência foram sobre como aquilo seria sua filmagem mais famosa. A empolgação mal disfarçava o perigo ao redor, enquanto ele acelerava em direção à circulação externa do vórtice mortal. Detritos já começavam a martelar o para-brisa reforçado com intensidade crescente. Os detritos começaram a atingir o veículo enquanto ele entrava na circulação externa do tornado. O comentário empolgado rapidamente virou alarme quando um pedaço de metal voador estilhaçou o para-brisa. A câmera do painel gravou os momentos finais caóticos. O veículo sendo violentamente levantado, batido e arremessado pelo tornado. Em segundos, os ventos extremos e os detritos voadores destruíram o equipamento, e a transmissão ao vivo acabou abruptamente.
Muitos espectadores assistiram à transmissão ao vivo do Jake, mas o sinal cortou antes do tornado dominá-lo completamente. Alguns salvaram a filmagem antes de ser removida pelos moderadores da plataforma. Equipes de busca e resgate encontraram seu veículo retorcido e seu corpo a 3 quilômetros de onde ele tinha entrado no caminho do tornado, espalhados entre os destroços de casas e negócios destruídos. O vídeo final de Jake virou um conto de advertência sobre caça extrema de tempestades. O YouTube implementou novas políticas restringindo transmissões ao vivo de atividades perigosas depois que sua morte gerou controvérsia internacional sobre a responsabilidade das plataformas de mídia social. 31 de outubro de 2017. A antiga usina siderúrgica de Bethlehem se erguia contra o céu da Pensilvânia como um monumento à decadência industrial. Marcus Chen ajustava a câmera no capacete enquanto se aproximava da instalação massiva. Janelas quebradas, estruturas enferrujadas. O cenário perfeito de Halloween para seu blog de exploração urbana. A usina estava fechada há décadas, deixando para trás um labirinto de prédios instáveis, tanques químicos tóxicos e poços industriais profundos. Era um dos locais abandonados mais perigosos da América. E era exatamente por isso que Marcus estava ali. Aos 26 anos, ele tinha explorado mais de 100 locações abandonadas, cada uma mais perigosa que a anterior. Seus seguidores adoravam a emoção do perigo indireto. E Marcus entregava, se aventurando em lugares onde poucos ousavam pisar. Aquela usina de aço estava na lista dele há meses, exigindo pesquisa extensa sobre layout e perigos potenciais. Ele tinha estudado plantas antigas e relatórios de segurança. Mas nada poderia preparar alguém para a deterioração causada por décadas de abandono. A decisão de explorar sozinho na noite de Halloween foi impulsionada pela crença de que a atmosfera assustadora criaria conteúdo irresistível para o blog dele. A carreira de exploração urbana de Marcus tinha começado inocentemente com casas abandonadas e shopping centers vazios. Mas conforme o público crescia, eles exigiam conteúdo cada vez mais perigoso. A namorada dele tinha terminado o relacionamento 3 meses antes. O motivo? A obsessão dele com locais perigosos e a recusa em considerar as preocupações de segurança dela. Ela implorou para ele ficar em prédios abandonados mais seguros. Mas Marcus estava convencido de que conteúdo extremo era a única maneira de se destacar na comunidade lotada de exploração urbana. O blog dele gerava renda suficiente para ele ter largado o emprego como designer gráfico. Mas a pressão para manter a audiência significava escalar constantemente o nível de perigo das explorações. Marcus tinha sido hospitalizado 2 vezes no último ano, uma por infecção de tétano de metal enferrujado, outra por queimaduras químicas de toxinas residuais de uma fábrica abandonada. Cada incidente só parecia alimentar a determinação dele de ir mais longe. A usina de Bethlehem representava o desafio supremo para o especial de Halloween do Marcus. Um local tão perigoso que até exploradores veteranos o alertaram contra tentar. A pesquisa dele revelou que a usina continha numerosos tanques de armazenamento químico, estruturas instáveis e poços industriais profundos, cheios de décadas de lixo tóxico. Mas Marcus via esses perigos como recursos, acreditando que o perigo extremo se traduziria em conteúdo viral. O setup de equipamento dele incluía múltiplas câmeras posicionadas ao longo do equipamento, sinalizadores de emergência e um comunicador via satélite, que ele raramente usava porque interferia com a experiência autêntica que sua audiência esperava. Marcus tinha descartado sugestões de outros exploradores para trazer um parceiro, convencido de que exploração solo criava conteúdo mais convincente. A lanterna frontal dele iluminou maquinário enferrujado e tanques químicos enquanto descia para os níveis do subsolo da usina, narrando a exploração para seu futuro público. A câmera de backup montada no peito o capturou seguindo o que parecia ser um túnel de manutenção, pisando confiantemente sobre uma grade de metal que parecia sólida,
mas tinha sido enfraquecida por anos de corrosão e exposição química. As vigas de suporte da grade tinham sido corroídas por décadas de chuva ácida e escoamento químico, criando uma armadilha mortal que parecia enganosamente estável para o olho destreinado. Marcos se movia firmemente pela grade, sua lanterna frontal lançando luz trêmula sobre o chão do túnel. Um estalo agudo e súbito ecoou pelo metal sob ele, parando-o no meio do passo. Antes que pudesse reagir ou voltar o peso, as vigas de suporte enfraquecidas se soltaram com um guincho e a seção inteira caiu debaixo dos pés dele. A câmera no peito capturou o solavanco repentino quando o chão sumiu, um flash das mãos dele disparando instintivamente em direção às bordas em colapso, o feixe da lanterna frontal chicoteando descontroladamente pelas paredes do túnel, e a corrida de ar nauseante enquanto ele despencava quase 18 metros na escuridão abaixo. O corpo de Marcos não foi descoberto por 3 semanas, quando outros exploradores urbanos encontraram o equipamento dele perto da grade colapsada. O cartão de memória da câmera no peito, protegido por uma caixa à prova d'água, revelou os momentos finais dele e ajudou investigadores a entender o acidente. Os químicos tóxicos no tanque exigiram uma equipe de materiais perigosos para a recuperação do corpo. A morte dele levou a segurança aumentada em locais industriais abandonados, e seu vídeo final virou ferramenta de treinamento para cursos de segurança de exploração urbana, servindo como lembrete permanente dos riscos mortais escondidos nos lugares abandonados da América. 3 de agosto de 2018. O horizonte de Los Angeles brilhava sob o sol da tarde, enquanto Sophia Williams se preparava para a manobra que mudaria sua vida para sempre. Aos 23 anos, ela tinha conquistado 500 mil seguidores no Instagram, fazendo acrobacias cada vez mais perigosas em telhados pela cidade. E a transmissão ao vivo daquele dia ou garantiria seu futuro financeiro ou encerraria sua carreira permanentemente. Mais de 4.000 espectadores já estavam assistindo enquanto ela se preparava para caminhar pela beirada estreita de 15 centímetros que circulava o topo do prédio de 30 andares. Sophia tinha construído sua marca em conteúdo de desafiar a morte que outras influencers tinham medo demais de tentar, transformando sua coragem em uma carreira lucrativa que atraiu grandes acordos de patrocínio. A empresa de energético tinha oferecido $10 mil para ela executar aquela acrobacia específica durante uma transmissão ao vivo. Dinheiro suficiente para garantir a independência dela e provar que mídia social podia ser um caminho profissional legítimo. Os pais dela imploraram para ela buscar conteúdo mais seguro. Mas Sophia estava viciada na adrenalina e na atenção que as acrobacias perigosas proporcionavam. A localização no telhado tinha sido explorada semanas antes, com Sophia praticando a rota uma vez durante as horas de luz do dia, quando ela podia focar inteiramente na travessia. Mas transmitir ao vivo adicionava um elemento perigoso de distração. Ela precisaria interagir com a audiência enquanto se equilibrava na beirada de concreto de 15 centímetros, 90 metros acima da rua movimentada. A confiança dela era impulsionada por acrobacias bem-sucedidas anteriores. Mas ela nunca tinha tentado nada tão perigoso enquanto dividia a atenção entre performance e sobrevivência. A câmera do celular dela capturou o sorriso confiante enquanto ela pisava na beirada estreita. Os tênis de design dela aderindo ao concreto enquanto acenava para a audiência crescente. A transmissão ao vivo mostrava ela perdendo o foco conforme tentava ler comentários dos espectadores, muitos dos quais a encorajavam a assumir riscos ainda maiores para o entretenimento deles. A atenção dela dividida entre a travessia mortal e a tela do telefone, enquanto os números de engajamento subiam mais alto que nunca. Uma rajada de vento repentina pegou Sophia desprevenida. O telefone dela continuou transmitindo enquanto ela lutava para manter o equilíbrio na beirada estreita. A câmera registrou um borrão frenético de movimento, os braços dela girando, o horizonte rodando descontroladamente e o grito aterrorizado dela audível
para milhares de espectadores antes do feed cortar no meio da queda. Espectadores inundaram o chat em pânico, percebendo que ela nunca retomou a transmissão. Socorristas encontraram mais tarde o corpo de Sofia no teto esmagado de um sedã. O telefone destruído espalhado pela calçada. Espectadores já tinham salvado e compartilhado o clipe breve da transmissão ao vivo, e ele se espalhou pelas mídias sociais antes das plataformas poderem removê-lo, provocando debates internacionais sobre responsabilidade online. O incidente reacendeu o debate público sobre o papel da mídia social em encorajar acrobacias perigosas. O Instagram enfrentou pressão para limitar conteúdo de risco em transmissões ao vivo. E a transmissão final de Sofia logo foi usada em cursos de ética digital como estudo de caso sobre o lado obscuro da fama viral. Sofia era jovem, cheia de sonhos. Ela queria provar para os pais que conseguiria viver daquilo. $10.000 pela transmissão parecia muito, mas custou tudo. E o pior, milhares de pessoas viram. Milhares de pessoas assistiram uma jovem de 23 anos cair e alguns ainda comentavam, faz de novo, nos últimos segundos antes dela perder o equilíbrio. 7 de abril de 2014. O One World Trade Center se erguia majestosamente no céu de Nova York enquanto as equipes de construção davam os toques finais no prédio mais alto da América. Tommy Rodrigues ajustava a câmera corporal obrigatória enquanto começava sua inspeção de segurança de rotina no 8º andar, 330 metros acima das ruas movimentadas de Manhattan. Aos 41 anos, Tommy tinha passado 20 anos construindo o horizonte da cidade, e aquela verificação de segurança final abriria caminho para a cerimônia de abertura oficial do prédio. Tommy tinha trabalhado em dezenas de arranha-céus ao longo da carreira, ganhando reputação por atenção meticulosa aos protocolos de segurança que mantiveram suas equipes vivas através de incontáveis situações perigosas. A câmera corporal era parte de novas medidas de segurança implementadas depois de vários acidentes de construção de alto perfil, projetadas para documentar procedimentos adequados e identificar perigos potenciais antes de se tornarem fatais. A experiência e cautela dele o tornaram a escolha perfeita para aquela inspeção crítica final. A inspeção revelou um cabo de segurança solto, que representava perigo potencial para futuros trabalhadores de manutenção. Tommy enfrentou uma escolha entre esperar pela equipe de segurança especializada ou consertar o problema ele mesmo. Seus 20 anos de experiência faziam o reparo parecer rotina, e a pressão para completar o prédio no prazo influenciou a decisão dele de lidar com a questão pessoalmente em vez de atrasar a cerimônia de abertura. A câmera corporal de Tommy gravou ele se inclinando sobre a beira do prédio para alcançar o cabo solto, o cinto de segurança parecendo seguro, enquanto ele se esticava em direção à linha errante. A filmagem mostrou os movimentos confiantes dele enquanto trabalhava para prender o cabo, completamente inconsciente de que o grampo do cinto continha um defeito de fabricação que tinha passado despercebido durante inspeção de rotina. A experiência dele tinha ensinado a confiar completamente no equipamento, uma confiança que se provaria fatal. A câmera capturou o momento exato em que o grampo do cinto de Tommy falhou e ele começou a cair. O corpo dele e a câmera despencaram pelo ar, girando violentamente enquanto ele caía em direção à praça abaixo. A filmagem ficou caótica e desorientadora, mostrando flashes breves de céu, beiradas do prédio e a cidade lá embaixo conforme a câmera girava descontroladamente durante a descida. A gravação capturou fragmentos dos gritos aterrorizados dele, misturados com o vento correndo, mas nenhuma visão clara do rosto ou movimentos precisos durante a queda. O corpo de Tommy foi encontrado na praça abaixo, a câmera corporal destruída no impacto, mas o cartão de memória foi recuperado dos destroços. A filmagem fragmentada revelou que o mosquetão de travamento do cinto tinha uma rachadura fina que quebrou sob carga, levando a um recall massivo de equipamento de segurança defeituoso.
A empresa de construção enfrentou acusações criminais por protocolos de inspeção inadequados. O vídeo final de Tommy virou visualização obrigatória em programas de treinamento de segurança na construção, servindo como lembrete permanente de que até os trabalhadores mais experientes são tão seguros quanto seu equipamento permite. A história do Tommy é diferente das outras, percebe? Ele não estava correndo riscos por fama ou dinheiro, ele estava trabalhando, fazendo o que fez a vida toda com cuidado e responsabilidade. Mas o equipamento falhou. Aquele pequeno defeito no mosquetão que ninguém viu custou a vida de um homem experiente. Um pai de família que só estava fazendo seu trabalho. E sabe o que mais dói? Depois da morte dele, descobriram que centenas de mosquetões daquele lote tinham o mesmo defeito. Quantos outros trabalhadores estavam usando aquilo sem saber? A morte do Tommy salvou vidas porque forçou o recall, mas ele não deveria ter sido o alerta. Nenhum trabalhador deveria pagar com a vida por falha de equipamento. 8 de setembro de 2016. O Snake River Canyon se estendia diante de Ryan Rocket Johnson como o teste definitivo de sua carreira de dublê. Aos 35 anos, ele tinha passado 2 anos planejando sua tentativa de recriar o famoso salto de canyon do Evel Knievel, usando tecnologia moderna de moto movida a foguete. Múltiplas câmeras posicionadas ao redor do vão de 450 metros do canyon capturariam cada ângulo do salto para um documentário sobre dublês modernos. A câmera no capacete dele forneceria a filmagem mais íntima de sua tentativa histórica. Ryan tinha calculado cada aspecto do salto com precisão científica, estudando padrões de vento, ângulos de trajetória e requisitos de zona de pouso com a ajuda de engenheiros aeroespaciais. A moto dele, especialmente modificada, incorporava a mais recente tecnologia de foguetes e sistemas de paraquedas duplos, projetados para garantir um pouso seguro do outro lado do canyon. As condições climáticas estavam perfeitas, vento mínimo e visibilidade clara que permitiriam às câmeras capturar cada momento de seu voo. A equipe do documentário tinha seguido a preparação de Ryan por meses, documentando seu regime de treinamento e os desafios técnicos de recriar uma das falhas mais famosas da história das acrobacias. A confiança de Ryan era absoluta, enquanto ele acelerava a moto movida a foguete. Ele acreditava que a tecnologia moderna teria sucesso onde Evel Knievel tinha falhado décadas antes. A câmera no capacete dele capturou a rotina pré-salto enquanto ele acelerava pela rampa de lançamento em direção à beira do canyon. A câmera no capacete de Ryan o gravou acelerando para quase 320 km por hora, sob impulso de foguete, enquanto corria em direção à rampa de lançamento. A velocidade horizontal calculada para carregá-lo com segurança através do vão de 450 metros. O Snake River estava visível lá embaixo, conforme a moto lançou perfeitamente no ar. O motor de foguete o propelindo para frente enquanto múltiplas câmeras capturavam o salto histórico de cada ângulo. A câmera registrou o momento em que o sistema de implantação do paraquedas primário de Ryan falhou, não conseguindo desacelerar a descida dele conforme ele atingiu o ápice do salto. Quando começou a cair, a filmagem da câmera no capacete ficou cada vez mais caótica e desorientadora, girando e tombando violentamente conforme Ryan e a moto despencavam em direção ao chão do canyon. A filmagem tremida capturou vislumbres de sua tentativa desesperada de implantar o paraquedas de backup. Mas o movimento violento tornou impossível ver detalhes claros de suas ações. Levou as equipes de resgate quase 6 horas para recuperar o corpo de Ryan e a moto, já que as paredes íngremes do canyon e rocha solta tornaram a descida perigosa. Equipes de rapel tiveram que prender pontos de ancoragem antes de alcançar o local do acidente. Um helicóptero foi eventualmente usado para transportar os destroços ao pôr do sol. A câmera do capacete foi destruída no impacto, mas investigadores conseguiram recuperar parte do cartão de memória.
Apenas fragmentos da filmagem eram recuperáveis, mostrando o salto de Ryan, o momento de falha do paraquedas e alguns segundos de sua luta antes dos dados cortarem. Inspeção forense do hardware do paraquedas recuperado revelou marcas limpas de ferramentas no pino de implantação primário e resíduo de lâmina de corte nas linhas do paraquedas de backup. Sinais claros de sabotagem deliberada. Investigadores rastrearam a sabotagem até um ex-membro da equipe descontente que tinha sido recentemente demitido do projeto. A filmagem fragmentada do capacete mostrou os momentos finais de Ryan, enquanto as descobertas forenses confirmaram a causa do desastre. O documentário apresentando o salto de Ryan foi concluído póstumamente, servindo tanto como tributo à coragem dele, quanto como aviso sobre as consequências mortais quando sistemas de segurança falham. Ryan morreu por causa de inveja. Alguém que ele confiava, que trabalhava com ele, sabotou o equipamento. Imagina a traição? Você está ali, voando pelo ar, sentindo que vai conseguir, e de repente o paraquedas não abre. Você tem segundos para perceber que alguém te matou, que aquela não era a hora de você morrer, mas alguém decidiu por você. Então, 6 histórias, 6 vidas, 6 câmeras que capturaram o inimaginável. Helena queria a foto perfeita, Jake queria as visualizações, Marcos queria o conteúdo viral, Sofia queria provar seu valor, Tommy só queria fazer seu trabalho direito, Ryan queria fazer história. Nenhum deles imaginou que seria o último dia. A gente vive numa era onde tudo precisa ser registrado, compartilhado, curtido, mas essas histórias nos fazem parar e pensar: vale a pena? Aquela foto, aquele vídeo, aqueles likes, valem sua vida? Valem você nunca mais abraçar sua família? O que mais me pega nessas histórias não é só a tragédia em si. É pensar que eles estavam tão focados na câmera, na audiência, no resultado final, que esqueceram de prestar atenção no presente, no chão sob os pés, no vento mudando, nos sinais de perigo gritando ao redor. Hoje, quando você pegar seu celular para aquela selfie na beirada, aquele vídeo arriscado, aquele momento extremo, lembre-se dessas 6 pessoas. Lembre-se que nenhum conteúdo, nenhuma curtida, nenhum momento viral vale você não voltar para casa. Porque no final, quando a câmera para de gravar, o que fica é a ausência, a cadeira vazia na mesa, o abraço que nunca mais vai acontecer, as memórias que nunca serão criadas. Cuida de você. Alguns riscos simplesmente não valem a pena, não importa quantas pessoas estejam assistindo.